Salmo 18, a partir do versículo de número 19 até o 29, diz assim a palavra de Deus. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me consoante a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando no Salmo 18, pensando no seguinte tema: Deus, o nosso libertador. E nessa sessão deste Salmo que vai dos versículos 19 a 29, que nós acabamos de ler, nós iremos pensar no seguinte assunto: por que Deus nos livra? Por que Deus nos livra? Então, irmãos, o que é que nós temos aprendido até aqui? Nós já sabemos que o instrumento que o Espírito Santo utilizou para escrever esse salmo foi Davi. Além disso, nós sabemos que a escrita deste texto aconteceu em um momento muito específico na vida do salmista, que é como diz aí o título do salmo, quando o Senhor, ou no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, o que é que nós temos aqui? Muito provavelmente, Davi já avançado em anos, em idade, olhando para trás, faz um registro, um resumo, de forma resumida, dos livramentos que o Senhor efetuou na sua vida. Esse é o contexto do Salmo 19. E aqui, irmãos, de fato, Davi descreve esses livramentos de Deus de uma forma muito interessante, porque Davi não faz referência propriamente a nenhum evento na sua vida. Por exemplo, como nós falamos na última quarta-feira, Davi não faz referência, nem direta e nem indireta, aos gigantes que ele enfrentou, a Saul, as nações inimigas de Israel, a conspiração do seu filho Absalão. Não há nenhuma referência direta a essas adversidades que Davi sofreu e como Deus atuou sobre elas. Na verdade, Davi faz um link, entre a forma em que Deus agiu na sua vida e a forma em que Deus agiu com o seu povo de Israel séculos antes. E de fato, irmãos, Davi faz isso, trabalha nesse sentido, se utilizando, melhor dizendo, de 3 histórias dos hebreus. E aqui talvez seja a ideia mais importante que nós aprendemos na última quarta-feira, e é por isso que o pastor faz questão de repetir isso. Davi descreve o livramento de Deus na sua vida em termos, primeiro, lembrando da descida do Senhor no Monte Sinai. E aí no Monte Sinai, de fato, o monte tremeu, teve fumaça, teve fogo. Tudo isso nós encontramos também, irmãos, nos versículos anteriores ao 19. Segunda história, Davi pensa no livramento que Deus efetuou na sua vida, da mesma forma em que Deus agiu nas batalhas de Israel no tempo de Josué. E principalmente, essa aqui é uma referência bem perceptível, onde Deus fez chover granizo do céu. Em Josué
10, por exemplo, nós vemos Deus realmente fazendo isso. Então, essa é a segunda história. E a terceira história que Davi se utiliza é a abertura do Mar Vermelho para que os hebreus passassem a pé enxuto, assim libertando assim o Senhor libertando o seu povo das mãos de Faraó, do cativeiro do Egito. Ok? Então aqui, irmãos, o que é que nós temos? Quais são as perguntas que nós temos respondido? Por que Deus permite ou ordena provações sobre a vida do crente? Você lembra dessa pergunta? Amém? E como é que Deus nos livra diante dessas situações? Ok, hoje o pastor vai apresentar uma nova pergunta. É uma nova ideia presente no Salmo de número 19. E a pergunta, irmãos, é o assunto que nós iremos estudar hoje. Por que Deus nos livra? Por que Deus faz assim nas nossas vidas? Por que Deus nos abençoa com livramento? E é sobre isso que nós iremos refletir essa noite. Então perceba, irmãos, que Davi vai montando uma sequência de ideias. Davi fala que Deus é libertador. Davi nos mostra como, nesse salmo, como Deus nos livra. E agora, dos versículos 19 a 29, ele vai responder por que Deus nos livra. Ok? E aí, Davi faz isso numa cadeia de dois pensamentos ou de duas ideias. Os versículos 19 a 29, nós podemos dividi-los em duas ideias ou dois pensamentos. E a primeira ideia, irmãos, está ancorada na seguinte pergunta. Olha a pergunta que o pastor vai fazer. A quem Deus livra? A quem Deus livra? E você percebe que a resposta dessa pergunta está no final do versículo. Qual o versículo que responde essa pergunta? A quem Deus livra? É o final do versículo 19. Você percebe isso? Vamos ler o versículo 19. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então, como diz, se apropriando novamente do título do Salmo, né? O que o Senhor livrou Davi, né? O que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul? Porque o Senhor se agradou do salmista. Então, para a pergunta a quem Deus livra, a resposta é aqueles que o Senhor se agrada. Você percebe isso, irmão? Amém? É tranquilo até aqui? Só que uma pergunta se segue essa questão. Uma pergunta nasce disso. Como agradar a Deus? Se a questão é que Deus livra aqueles a quem lhe agradam, então a gente tem que voltar para o texto e perguntar como é que a gente agrada a Deus. E aí o texto de fato responde. Davi responde essa questão. E responde essa questão, irmão, de uma maneira muito interessante. E aqui eu vou pedir a máxima atenção de vocês, porque é algo que eu vou falar pela primeira vez nessa igreja. Os irmãos que vão ouvir depois dessa mensagem podem estar acostumados com isso, mas é a primeira vez que eu vou falar aqui. Davi vai responder essa pergunta, como agradar a Deus, dos versículos 20 a 24. Só que esses 5 versículos 20 a 24, estão dentro de uma estrutura, de uma lógica textual, que dentro da teologia nós chamamos de quiasmo. Pastor, o que é quiasmo? É uma estrutura textual que delimita onde um texto começa e termina, e principalmente qual é a ideia central do texto. Quando nós escrevemos uma redação para o Enem, nós temos que seguir uma estrutura, ok? Para dizer onde é que a gente começa, onde é que a gente termina e quais são os pontos que fazem parte do corpo daquele texto. A gente começa com a introdução, depois mais uns dois, 3 ou mais parágrafos de desenvolvimento, e o último parágrafo é a conclusão, ok? Os judeus trabalhavam da mesma forma, só que dentro dessa estrutura textual que nós chamamos de quiasmo.
E aí, para identificar um quiasmo, pastor, a gente não vai atrás de introdução e conclusão. Nós vamos atrás de palavras ou expressões que se repetem em versículos escalonados. Ok? Olhando para o versículo 20 e para o versículo 24, quais são as expressões que se repetem? Vamos lá, irmãos? Então, duas expressões que se repetem no versículo 20 e 24. Me diga aí. Minha o quê? Minha justiça. Você percebe? Encontrou? E qual é a segunda expressão que se repete nesses dois versículos? Pureza das minhas mãos. A gente já encontrou os limites do quiasmo. E eu estou justificando por quê? Que isso aqui é um quiasmo. Versículo 20 a 24, a gente encontra expressões ou palavras que se repetem. Só que dentro desse quiasmo existe outra repetição. O 20 ao 24, se eu fosse forçar um pouco mais essa questão de interpretação textual, eu diria que é o a e o a'. Só que dentro já tem uma outra estrutura, porque no 21 e no 23 existe uma palavra, na verdade um verbo que se repete. E aí nós chamaríamos o 21 e 23 de B e B'. Mas me diga aí qual é o verbo que se repete no 21 e 23. O verbo guardar. Você está comigo, amém? Está acompanhando o raciocínio? Está fácil? Está complicado não, né? Ok. Presta atenção, eu disse que o quiasmo é uma estrutura textual, onde se delimita uma ideia, um pensamento no texto, onde o texto começa, onde o texto termina. E principalmente qual é a ideia central no texto. No 20 e no 24 tem repetição, ok? Eu disse para vocês há pouco que o 21 e 23 é uma outra repetição. O que é que está no centro disso tudo? Qual o versículo que está no centro do quiasmo? O 20 e o 24 é a delimitação, é o início e o fim. No 21 e 23 é uma outra estrutura já dentro do quiasmo, é o B e o B'. Qual é o centro dos versículos 20 a 24? É o versículo 22. Aí, olha só, como você já descobriu qual é o quiasmo e já descobriu que é o versículo central. Eu quero que você me diga, olhando para o 22, quais são as duas palavras, os dois substantivos mais importantes no versículo 22. Me diga aí quais são os dois substantivos mais importantes no versículo 22. Vamos lá? Pastor. Vamos lá, irmãos? Homem. Quais são os dois substantivos mais importantes? Seus juízos e seus preceitos. O que é que são juízos e preceitos, irmãos? Você já deve saber que a Bíblia utiliza um monte de palavras para se referir ao texto sagrado, às Sagradas Escrituras. Juízos, preceitos, leis, mandamentos, ordenanças. Irmãos, todas essas palavras servem para se referir ao texto sagrado. Então, qual é a ideia central do versículo 20 ao 24? É a palavra de... Você percebe isso? E tudo o que Davi vai falar nesses 5 versículos tem que estar relacionado a essa ideia central, tem que estar relacionado à palavra de Deus. Os irmãos ainda lembram qual é a nossa pergunta? Como agradar a Deus? Olha como vai ficar interessante. Porque Davi vai responder, vai dar 6 respostas para essa pergunta. E nós iremos relacionar as 6 respostas de Davi à ideia central. Porque é a intenção do salmista. Olha como é que Davi responde a essa pergunta. Como agradar a Deus? Em primeiro lugar, o salmista fala da sua justiça nos versículos 20 e 24. Leia comigo o início do 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha
Justiça. E o que é justiça, irmãos? Já que a ideia central desse quiasmo é a palavra de Deus, eu vou ter que dizer que justiça é a palavra de Deus nos nossos corações. É a palavra de Deus que está dentro de nós. Justiça é quem nós somos por dentro, é aquilo que está interiorizado no nosso ser, nas nossas vidas. E se justiça precisa estar relacionada à palavra, e de fato está, nós entendemos justiça exatamente nesse sentido, é a palavra de Deus nos nossos corações. E perceba que, de fato, para agradar a Deus, nós precisamos ser justos. Como é que eu sou justo, pastor? Tem a palavra dentro de você. E perceba que, se assim for, Deus irá se agradar da sua vida, ou das nossas vidas, e Deus irá nos abençoar, amém? Segundo lugar, como ou por que Deus se agradou de Davi? Como é que Davi agradou o Senhor? Em segundo lugar, o salmista fala da pureza das suas mãos. Ainda no versículo 20 e 24, final do 20, leia comigo. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. E o que é pureza de mãos, pastor? Novamente, a gente tem que relacionar com o quê? Palavra de Deus, que é a ideia central. E o que é pureza de mãos? É a palavra do Senhor modelando as nossas atitudes e as nossas ações. Só existe uma forma, irmão, de nós termos pureza de mão. É quando os nossos corações estão sensíveis à palavra de Deus, estão dispostos a cumprir essa palavra. Amém? Terceiro lugar, perceba aí como é que Davi agradou o Senhor. E ele fala isso no versículo 21, quando ele se refere à forma em que ele tem lutado para se manter sempre ao lado de Deus. Leia comigo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Como nós sabemos, irmãos, a palavra do Senhor é o meio de graça. E como o meio de graça, o Espírito Santo a utiliza para nos capacitar a estarmos sempre perto de Deus. Sempre perto do Senhor. E quanto mais nós estivermos perto da palavra do Senhor, mais nós estaremos perto do nosso Criador. E mais nós vamos agradar ao nosso Deus. Você percebe isso? Quarto lugar, como é que Davi agradou a Deus? Ele trata sobre isso no versículo 22. Como nós sabemos, é o versículo central, é a ideia central. E ele fala aqui sobre os juízos e preceitos divinos e como ele se relaciona com a palavra. Versículo 22, porque todos os seus juízos me estão presentes e não me apartei dos seus preceitos. Entenda isso, irmãos. Desde que Davi colocou a palavra de Deus no centro de uma vida que agrada a Deus, nós precisamos fazer o mesmo. A palavra de Deus precisa ser central nas nossas vidas. Não dá para a gente agradar o Senhor. Não dá para a gente ter uma vida que de fato agrade ao coração do nosso Criador, se a palavra de Deus não for central nas nossas vidas. Se a gente simplesmente lê e medita na palavra esporadicamente, essa vai ser uma missão impossível. Se a gente não irmão, se a gente não tem uma agenda constante, diária, de leitura, de meditação, de estudo na palavra, não tem como nós desenvolvermos essa vida. Se a palavra de Deus não for aquilo que é o mais importante para nós, se a voz do nosso bom pastor não for aquilo que é central e não tiver primazia das nossas vidas, nós não vamos conseguir atingir esse objetivo. Mas quando a palavra de Deus é o centro, e precisa ser o centro das nossas vidas, assim como ela precisa ser o centro da igreja. Então, irmãos, nós de fato teremos uma vida que alegra o coração de Deus, e nós, de fato, estaremos mais próximos das bênçãos do Senhor. Amém? Quinto lugar. São 6, tá? Quinto lugar, como é que Davi agradou a Deus? Ele fala sobre isso no início do versículo 23, quando Davi
trata sobre a sua integridade. Leia comigo. Também fui íntegro para com ele. E a ideia, irmão, de integridade é de inteireza. É algo que é completo. É algo que está por inteiro. É algo sobre o qual não falta nada. Essa é a ideia de integridade. E aqui perceba novamente, fazendo uso da ideia central desses 5 versículos, que a palavra de Deus é importante para nós atingirmos essa meta. Como, pastor, nós conseguimos ter o nosso coração inteiramente, inteireza, integridade, dispostos, devotados, voltados para Deus? É, irmãos, meditando. É, irmãos, estudando. É, irmãos, lendo a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, mais de Deus existe em nós e menos do mundo, menos da nossa velha natureza, menos dos nossos velhos hábitos, estarão nos nossos corações. Amém, queridos? E assim nós iremos desenvolver vidas que agradem ao Senhor. Finalmente, como é que Davi agradou o Senhor? Em sexto e último lugar, irmãos, nós vemos isso no final do 23, quando o salmista diz que lutou contra o pecado. Leia comigo aí. E me guardei da iniquidade. A santidade, irmãos, como ordenança divina, ou para usar uma expressão da teologia, a santidade progressiva, ou para usar um termo que alguns utilizam por aí, a salvação no tempo presente, é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quem é que faz o crente ser santo? É o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo em nós. E ele utiliza isso através da palavra. Você percebe como tudo está em volta da palavra e que Davi realmente, irmãos, trabalhou bem em gravitar todas essas 6 ideias em torno desta que é central, a palavra do Senhor. Veja como a palavra, irmãos, é que nos torna mais dispostos a Deus, é que nos torna mais santos, é que nos torna mais íntegros, é que nos dá força para permanecer nos caminhos do Senhor, é que, irmãos, nos fortalece para vivermos de forma a agradar a Deus. Então, para a pergunta, como agradar a Deus, nós temos a seguinte resposta: se relacionando com a palavra. Se relacionando com a palavra. Você percebe isso? Então, meu amado irmão, se relacione mais com a palavra de Deus. Não faça da Bíblia um item decorativo na sua casa, no seu quarto. Em nome de Jesus, irmãos. Leia a palavra. Pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo. Ter tempo é questão de prioridade. Não sou o primeiro nem o último a falar isso. Posso até dizer, é o novo, tempo é questão de prioridade. E de fato, irmãos, tempo é questão de prioridade. Priorize a palavra de Deus, priorize a lei do Senhor. Coloque em dias a sua agenda anual de leitura das Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Aí, como eu disse, aqui estão 2 ideias. Eu apresentei a primeira ideia. Por que Deus nos livra? Deus livra a quem Deus livra, né? Deus livra aqueles que lhe agradam. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, irmãos, é a seguinte: por que Deus livra aqueles que lhe agradam? Agora, a gente já sabe que Deus livra aqueles que lhe agradam. Agora eu vou lançar uma outra pergunta. Por que Deus livra aqueles que lhe agradam? Pastor, o Salmo 18 responde isso? Responde. E a resposta, irmãos, está dos versículos 25 a 27. Dos versículos 25 a 27, o salmista nos apresenta um princípio geral. Que princípio geral, pastor? Deus nos retribui conforme as nossas atitudes, as nossas ações. Esse é o princípio geral, e já eu vou explicar por que é apenas um princípio geral, mas Deus, de fato, nos retribui conforme as nossas
ações, conforme as nossas atitudes. Leia aí comigo 25 a 27 novamente. Para com benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. 2 observações, irmãos. As atitudes de Deus, dentro do Salmo 18, elas precisam ser entendidas dentro desse limite aqui, do assunto central do Salmo. Do que fala o Salmo 18? Deus, o nosso libertador. Então, a gente tem que entender a benignidade, a integridade, a pureza, a inflexibilidade de Deus, tudo isso intimamente relacionado ao socorro, ao auxílio, ao livramento que Deus efetua ou não na vida de alguém. No caso do não efetuar, é o caso do perverso, onde Deus não socorre, não auxilia, não livra. Então a gente tem que entender a benignidade, a pureza, a integridade e a inflexibilidade de Deus dentro dessas ações, dessas bênçãos de livramento do Senhor. Essa é a primeira observação. A segunda observação, irmãos, é que de fato nós estamos diante de um princípio geral, mas não é absoluto. E é importante nós enfatizarmos isso. O que o pastor está querendo dizer, irmãos, é que nem sempre acontece o que o salmista diz aqui. Pastor, como assim? Lembre-se do exemplo de Jó. Jó era um homem justo e íntegro. Ele passou por um aperto, aperto tamanho, irmãos. Percebe? Porque não é um princípio absoluto, é um princípio geral. Geralmente acontece isso, mas não é que sempre vai acontecer assim. E o contrário, irmãos, também é verdadeiro. Eu não sei se você lembra do Salmo 73, que foi escrito por Asaf, onde ele reclama que os ímpios estavam prosperando. Os ímpios estavam, irmãos, em situação de bastante tranquilidade, bastante bonança. Então, novamente, nós estamos diante de um princípio geral. Não é que o crente ou o justo nunca irá sofrer, até porque nós estamos, irmãos, vivendo em um mundo anticristo, anti-evangelho, e por causa da nossa justiça, é isso que Jesus fala no Sermão do Monte, nós seremos perseguidos. Mas de fato, irmãos, em termos gerais, nós devemos esperar que aconteça isso, que está registrado aí no versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas olhos altivos tu abate. Irmãos, se a pergunta é, por que Deus livra aqueles que lhe agradam, qual é a resposta dos versículos 25 a 27? Porque Deus reage adequadamente, de acordo com as nossas ações. Porque Deus livra aqueles que lhe agradam? Porque Deus reage adequadamente, de acordo com as nossas ações. Veja, irmãos, como a sessão que nós temos estudado termina maravilhosamente. Pois os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Sem sombra de dúvida, queridos, estes versículos foram utilizados para enfatizar não a força do braço de Davi. Você lembra qual é o contexto? Livramento. Davi estava velho, olhando para trás, Deus livrou de todos os seus adversários. Ele escreve esses 2 versículos, 28 e 29, não para enfatizar a sua própria capacidade. E por causa dela, é que ele obteve livramento. Não é isso que Davi diz aqui, você percebe? Não para enfatizar a força do seu exército. O grande líder
E estrategista que Davi era, mas a ação benéfica, amorosa, misericordiosa de Deus para com ele. Irmãos, se o Senhor estiver conosco, não tem poderes, não tem exércitos, não tem adversários, não tem muralhas, não tem barreiras que possam nos deter. Se o Senhor estiver conosco, nós iremos desbaratar, derrotar, de fato, exércitos e pular sobre muralhas, se Deus estiver conosco. Amém, queridos? Se Deus estiver conosco, irmãos, nada poderá nos segurar, nada poderá nos parar. Se Deus estiver conosco, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Amém? Entretanto, eita, quando o pastor fala sobre esses entretantos, já treme na base. Entretanto, amados irmãos, se as ideias centrais do Salmo 18, ou da seção que nós lemos do Salmo 18, forem estas, nós temos um problema. Você percebe que nós temos um problema? Se as ideias centrais da seção que nós estamos estudando, do Salmo 18, forem estas, que Deus livra aqueles que lhe agradam, e que Deus age adequadamente, de acordo com as nossas ações, nós temos um grande problema, irmãos. Você percebe que nós temos um grande problema? Porque quem de nós tem capacidade, olhe de novo para o texto, quem de nós pode afirmar que tem a capacidade em si mesmo de agradar a Deus? Quem de nós pode afirmar isso? Fazendo uma análise sincera do seu coração. Quem de nós pode afirmar que de si mesmo tem a capacidade de agradar a Deus? E veja aí no texto quais são os requisitos para se agradar a Deus. Precisa ser uma pessoa justa, precisa ser uma pessoa de mãos puras, precisa lutar para estar perto de Deus, precisa ser íntegro, precisa, irmãos, estar sempre longe da iniquidade. Então eu lanço novamente a pergunta: quem é que consegue fazer isso? Quem é, irmãos, que consegue ser obediente à palavra para alcançar tal objetivo? Quem é, irmãos, que consegue ser perfeitamente justo, ser consistentemente e perfeitamente justo, puro de mãos, estar perto de Deus, ser íntegro e se manter longe da iniquidade? Então, irmãos, se essas são as ideias centrais desse salmo, nós temos um grande problema. Irmãos, se uma das ideias centrais do salmo é que Deus age conosco adequadamente conforme nós agimos para com Ele, nós temos um grande problema, irmãos. Porque nós não podemos, não existe ninguém que depois de fazer uma análise sincera do seu coração, olhando para o Salmo 19, pode dizer: não, eu sou benigno. E aí eu espero que Deus também seja benigno para comigo. Alguém aqui pode dizer, fazendo uma análise sincera, se você for deixado à sua própria capacidade, se você for deixado para fazer aquilo que está no seu coração, quem poderá dizer que de fato é benigno, para que Deus se mostre benigno para com essa pessoa? Quem não pode fazer isso? Fazendo uma análise sincera do nosso coração, quem é que pode dizer que é consistentemente, perfeitamente íntegro, para ver Deus agindo da mesma forma para com ele? Quem, irmãos, fazendo uma análise sincera do seu coração, pode dizer que ele é consistentemente, perfeitamente puro, para que Deus também seja puro para com ele? Irmãos, depois de uma análise sincera dos nossos corações, a gente tem que chegar à seguinte conclusão: se nós formos deixados à nossa própria capacidade, se nós vivermos, irmãos, de acordo, se nós estivéssemos ainda vivendo de acordo com a nossa velha natureza, se nós estivéssemos, irmãos, ainda vivendo sozinhos, largados ao nosso velho coração, só nos restaria uma opção: nós continuaríamos sendo perversos. E só existiria uma sentença sobre nós: Deus seria para conosco inflexível.
Você percebe que o Salmo 18 nos apresenta, nos coloca diante de um grande problema? Porque nós não somos aquilo que esse Salmo diz. Nós em nós mesmos não somos e não conseguimos praticar de maneira perfeita, consistente, aquilo que esse Salmo diz. E é aqui, irmãos, que o Salmo 18 nos leva novamente para os pés do nosso Salvador, para Jesus Cristo, para os pés da cruz. Porque apenas Ele conseguiu fazer e cumprir todos os itens que estão elencados aqui nesse Salmo. Só Ele, irmão, só olhando para Ele, nós podemos dizer, não, Cristo de fato é íntegro, sempre foi íntegro, sempre puro de mãos, sempre perto de Deus, sempre íntegro, sempre santo, sempre se apartou da iniquidade, mesmo tentado, sem pecado. Apenas Cristo é este que cumpre perfeitamente os requisitos que estão aqui diante de nós, irmãos. E nós nos voltamos exatamente para Ele. Quando nós olhamos para nós, nós precisamos dizer, não, eu não. Mas existe um que sim. E é através dEle, é em direção a Ele que eu ancoro, que eu busco, que eu coloco o meu coração. E é só assim, irmãos, só em Cristo. Perceba isso. Que só em Cristo é que nós nos tornamos agradáveis para Deus. Você se lembra da pergunta? Como é que Davi agradou a Deus? Como é que alguém consegue agradar o coração de Deus? E a resposta, irmãos, olhando para nós, depois de analisar o Salmo 18, nós temos que dizer, não, apenas em Cristo. A gente não consegue. Só aqueles que estão em Cristo podem agradar a Deus. Como é que nós podemos ser abençoados com a benignidade, com a pureza, com a integridade, Deus ser mais flexível para conosco? Não, apenas em Cristo. Porque eu não sou benigno, eu não sou puro, eu não sou íntegro, eu largado a minha própria sorte, eu sou perverso. E nós hoje, irmãos, somos abençoados exatamente porque nós estamos em Cristo. Você percebe isso? Salmo 18 nos coloca exatamente diante ou debaixo dos pés do nosso Salvador, porque nós não somos aquilo que esse Salmo diz, apenas Cristo foi. Mas perceba isso, nós nos tornamos agradáveis para com Deus. E Deus age, irmão, de forma maravilhosa para com as nossas vidas. Porque Cristo tomou o nosso pecado, a nossa perversidade. Cristo tomou o nosso pecado e colocou a sua justiça perfeita sobre nós. É por isso, e é apenas em Cristo, que em um certo sentido, no Salmo 18, existe bênção para nós. Sem Cristo, em um certo sentido, no Salmo 18 não existe bênção para nós. Apenas para aqueles que estão em Cristo. O Salmo 18 pode ser uma fonte de alegria, uma fonte de consolo, uma fonte de motivo de glorificação a Deus. Você entendeu por que é que você agrada hoje o Senhor? E aquilo que esse salmo e as bênçãos desse salmo podem recair sobre você? Porque nós estamos em Cristo. Apenas por causa disso. Apenas por causa disso. Agora que você já sabe que está em Cristo, você pode voltar novamente ao Salmo 18. E agora você vai tratar o Salmo 18 com uma outra perspectiva. Olha como muda o paradigma. Porque agora você não vai atrás de cumprir aquilo que esse Salmo diz para agradar a Deus. Muda para o cristão, irmãos. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, o paradigma muda. Não, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que cumprir esses itens para agradar a Deus. A perspectiva agora é essa, irmãos. Como vivem aqueles que são agradáveis ao Senhor em Cristo? Como vivem essas pessoas? Como vivem aqueles que estão em Cristo? Como deve viver eu e você? E a resposta está aqui, Salmo 18. Percebe como nós temos uma mensagem cristã nesse Salmo? Porque nós estamos em Cristo. Agora sim, a gente volta para Ele. E a gente busca viver de forma justa, ter mãos puras,
guardar o caminho do Senhor, ter a palavra de Deus sempre conosco, ser íntegros, se guardar da iniquidade, ser benigno, ser puro e cada vez mais, irmãos, ver vidas a glorificar a Deus. Guardados a nós mesmos, nós seremos perversos, mas porque nós estamos em Cristo. Esse salmo aqui fala de mim e de você. Esse salmo, irmãos, é uma fonte de bênção para as nossas vidas. Esse salmo, irmãos, nos mostra aquilo que Cristo fez por nós. E em resposta a isso, e capacitados por eles, a forma em que nós vivemos. Amém, queridos irmãos?